Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos falar sobre um tema polêmico, o regime militar. Alguns até preferem chamar como a ditadura militar. Bom, e esse período de 21 anos de governo militar, ele pode se enquadrar tanto no termo de regime militar, como no termo também de ditadura militar. É o que nós iremos ver na aula de hoje. Lembrando, é um tema realmente polêmico, onde há aí também uma questão de ideologias políticas, tanto pendendo para a direita como para a esquerda. Iremos tentar permanecer neutro para vocês mesmos correrem atrás, aprofundarem o conhecimento e tirarem as suas próprias conclusões. Mas lembrando, nós estamos vivendo em um período conhecido como a Guerra Fria, onde realmente este contexto da história está diretamente sendo influenciado tanto pelo capitalismo, tanto pela direita, ou tanto também pelo comunismo, representado também pela esquerda. Então o mundo ele não está dividido apenas entre Estados Unidos e União Soviética, mas ele está afetando aqui na nossa região, aqui na América do Sul, Brasil, por exemplo, nós temos aí essa influência que está tendenciando a nossa forma política também. Nós tivemos na América Latina o exemplo de Cuba, isso aí assustou muito a população no Brasil, assustou principalmente os Estados Unidos, que irá, de certa forma, apoiar na América Latina uma série de ditaduras que estão começando ali a dar vários golpes em governos aqui na América Latina. Então, nossa aula de hoje realmente irá tratar sobre essas questões da influência do capitalismo, da influência do socialismo no nosso governo conhecido como regime ou ditadura militar, que durou 21 anos na história do Brasil. Lembrando que neste período nós tínhamos ali o último presidente civil, o João Goulart, mais conhecido como Jango. Nós vimos aí na aula passada dos presidentes populistas, né? Onde Jango ele começou ali a fazer as suas reformas, conhecidas como a reforma de base. Aqui nós temos um jornal do período. Jango decreta desapropriação de terras, encampa refinaria e pede nova constituição. Por essas medidas ele começou a ser taxado como um presidente comunista. E a população, parte dessa população vai começar a se organizar em uma campanha querendo o afastamento de João Goulart, mesmo que João Goulart ele nunca tenha declarado comunista, tá? Detalhe, mas as suas medidas davam a entender de que ele estava se aproximando de um regime comunista. Talvez realmente ele não tenha essa intenção, mas poderia, quem sabe, ser ali uma manobra. Nós tínhamos ali o seu cunhado também, que ele tinha uma ideologia de esquerda muito próxima ali às ideias socialistas. Talvez o Leonel Brizola usasse Jango ali para acrescentar algo no poder relacionado ao governo socialismo. Isso eram as possibilidades enxergadas naquele período. Hoje fica mais difícil você realmente saber quais eram as ideias ali de Jango. Então vamos tentar aí no decorrer da história para a gente analisar um pouco aí deste período. Temos ainda outros jornais com assuntos deste período, onde nós temos uma passeata de 500 mil pessoas em São Paulo defendendo aí um regime, o regime militar, a saída do governo de João Goulart. Tivemos aí um outro evento também conhecido como a Marcha da Família com Deus. Pessoal, falamos de início de golpe militar. Bom, teve sim o golpe militar, mas para deixar claro, antes do golpe militar, o golpe ele começou pela própria população conservadora do nosso país. Nós temos aqui, por exemplo, a burguesia, nós temos a ala da Igreja Católica, justamente brigando ali contra a instalação de um comunismo no Brasil. Era esta a ideia? Realmente João Goulart queria instalar o comunismo no Brasil? Bom, essa parte eu vou deixar para vocês tirarem a conclusão. Como eu falei, eu vou tentar permanecer neutro o máximo aí em nossa aula, justamente por ser uma aula polêmica aí, ok? Então, prosseguindo, tivemos então este movimento que ficou conhecido como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Outro jornal da época, mais de 800 mil pessoas na Marcha da Vitória. Nós temos aqui o jornal O Globo, tá? Lembrando, esse é um jornal que vai se alinhar ao governo militar.
Até o momento, o jornal O Globo ele não tinha um alvará de funcionamento. O regime militar é quem dará o alvará para a Rede Globo. E já que nós tivemos 800 mil pessoas na Marcha da Vitória, que vitória seria essa? João Goulart ele viaja para Brasília, ele busca apoio do Congresso, mas não é bem sucedido. Então ele sai de Brasília, vai para o Sul, ali buscar apoio dos militares. Só que o que o Congresso faz? O Congresso ele vai falar que João Goulart saiu do país. Ou seja, se o presidente saiu do país, lembrando, nós estamos aqui como se fosse uma panela de pressão próximo a explodir. De um lado nós temos a galera que defende João Goulart, de outro lado nós temos ali parte dos militares, a burguesia, a Igreja Católica, que defende a instalação de um governo militar no Brasil. Ou seja, nós estávamos à beira de uma guerra civil. Então João Goulart ele vai buscar apoio do Sul. Pessoal, enquanto isso, se o presidente realmente ele sai do país, sem avisar o Congresso, sem autorização do Congresso, de acordo com a nossa Constituição, esse presidente feriu aí então os princípios constitucionais e pode ser substituído. É o argumento que o Congresso vai usar para colocar em seu lugar, ou no lugar de João Goulart, o novo presidente. Na realidade, pela segunda vez, né? Ele foi presidente aí já do Brasil, assim quando o João Goulart estava lá na China. Então Mazilha ele assumiu naquele período e agora ele assume mais uma vez a presidência do Brasil. Então lembrando, João Goulart já era o vice-presidente que assumiu com a renúncia de Jânio Quadros, né? Então saiu o vice-presidente, quem assume? O presidente do Congresso. Então por isso nós temos aqui o Mazilli assumindo. Então Mazilli chega hoje ao Rio de Janeiro para formar o novo governo. Ranieri Mazilli, então, é o novo presidente provisório do Brasil. Lembrando, nós tivemos uma manobra. João Goulart estava no Mato Grosso do Sul, mas o Congresso avisou que ele estava fora do país. Pessoal, então só para vocês perceberem, quem deu o primeiro golpe aqui no Brasil? Até o momento nós não temos ainda a subida dos militares, então o golpe começou de dentro do Congresso. Vai ter golpe militar? Vai ter golpe militar também. Mas era só um detalhe para vocês perceberem que o golpe começou em nosso Congresso Nacional. Na verdade, antes do Congresso, começou com a população do Brasil. Beleza? Continuando ainda com as notícias deste período, Ranieri Mazzilli se torna o novo presidente do Brasil. Jango deixou Brasília, ou seja, em meio a essa conturbação, Jango ele abandona o país. De agora em diante, nós vamos caçar então os agentes de Moscou, Pequim, ou seja, os comunistas, para você ver como que realmente essa ideia aí de comunismo, capitalismo, ela está confrontando aqui em nosso país. Ranieri, então, sendo o presidente, nós teremos agora sim o regime militar entrando, ou seja, os militares entrando em cena, onde será pressionado o Congresso para organizar uma eleição que será elaborada por uma junta militar. Então nós tivemos em 2 de abril de 1964 a posse de Ranieri. 1º de abril foi afastado então Jango. Jango então foi desapropriado do cargo de presidente. E neste período de 2 a 15 de abril nós tivemos formado então essa junta militar. Ficou conhecido como Comando Supremo da Revolução. Pessoal, só um detalhe. De início, a ideia seria para que o regime militar assumisse o governo, controlasse essa tensão política, essa suposta ameaça de comunismo no Brasil, e com um ano seria devolvido novamente a democracia para o Brasil. Lembrando, nós vamos ter uma divisão de 2 grupos dentro do próprio governo militar. Por quê? Realmente eles não se entendiam entre eles. Então nós vamos ter uma ala moderada, que vai começar com o primeiro presidente que será eleito pela junta militar, que é o Castelo Branco. Então foi o primeiro presidente militar em 1964 no Brasil. Qual que seria a função de Castelo Branco? Governar, manter a paz, a harmonia e devolver a democracia ao Brasil. E realmente Castelo Branco, ele
aparentemente tinha essa intenção, mas nós tínhamos uma outra ala militar conhecido como Costa e Silva. Inclusive, ele vai se tornar o segundo presidente do regime militar, baixando alguns decretos realmente de linha dura, onde irá substituir a nossa Constituição e trazer também a morte da nossa democracia no Brasil. Pessoal, então o governo militar, que era para durar apenas um ano, durou 21 anos. Ou seja, o povo brasileiro ficou 25 anos sem votar. Antes que Castelo Branco assumisse, a junta militar vai baixar o primeiro decreto, que ficou conhecido como o Ato Institucional número 1. Ou seja, um decreto que está anulando a nossa Constituição. Então, neste período de 6 meses, a Constituição ela perde a sua validade. Nós temos uma espécie de estado de sítio, ou seja, é suspendido os direitos democráticos de toda a população no Brasil. Lembrando, de acordo com os militares, seriam para ser devolvido ao final do governo de Castelo Branco, ou seja, ao final do ano. Mas isso aí não aconteceu. O que dizia este ato número 1? Vai dar o direito de cassar mandatos e suspender direito de políticos, principalmente políticos contrários ao governo. Políticos de tendências ideológicas socialistas. Vai dar direito à modificação da Constituição. E as famosas eleições indiretas. O que é uma eleição indireta? É uma eleição onde você não exerce o seu direito do voto. Como, por exemplo, Castelo Branco, ele foi votado pela própria junta militar. Não teve a participação popular. Então, 11 de abril, o Congresso Nacional sobre a Pressão dos Militares elege, então, o famoso Castelo Branco, onde vai assumir em 15 de abril. Principais características do governo de Castelo Branco. Logicamente, o seu governo ele já foi reconhecido pelos Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos tinham medo de qualquer ameaça possível comunista aqui na América do Sul, porque na América Latina nós já tivemos o primeiro exemplo com a Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara, retiraram um governo americano que existia lá, ou seja, um governo apoiado pelos Estados Unidos, né? E nós vamos ter aí a instalação de um governo agora socialista. E o medo dos Estados Unidos era que isso se espalhasse aí por todo o continente americano. Então, logicamente, os Estados Unidos já conheceu de cara o governo do novo presidente militar. Há quem diga que os Estados Unidos também ele estava apoiando, a CIA aqui no Brasil, praticamente apoiando as campanhas contra o governo de Jango. Bom, tem historiadores que confirmam e tem historiadores que tentam reverter essa situação, fala que os Estados Unidos estavam apenas vendendo petróleo, nós tínhamos realmente nas costas brasileiras uma embarcação americana ali rondando as nossas costas brasileiras, mas outros historiadores ali que defendem o regime militar falam que estavam apenas fazendo a ronda, que comercializavam petróleo e assim por diante. Mas só para você saber que tem as duas versões da história. Existe a versão que os Estados Unidos influenciou grandemente no golpe e existe a história que os Estados Unidos não influenciou. Então deixo com você pesquisar aí a fundo. Então, no governo de Castelo Branco, nós vamos ter algumas medidas tomadas pelo alinhamento com os Estados Unidos e a repressão dos movimentos democráticos, tá? Vamos ter perseguição aos opositores. Dentre os opositores, nós temos os grupos sindicais, nós temos a União dos Estudantes e nós temos os subversivos. O que seriam essa palavrinha aqui, subversivos? Subversivos seriam todos aqueles que quisessem subverter a ordem do governo, ou seja, mudar, alterar a ordem do governo. Aqueles que fossem contra o regime militar. Então classificamos como subversivos do governo. Nós vamos ter a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Isso tudo no governo de Castelo Branco. E o rompimento das relações diplomáticas com Cuba, pois Cuba se tornou uma nação socialista. Como todo presidente gosta de criar um plano e colocar aí um nome para este plano, Castelo Branco não é diferente. Ele cria o que ficou conhecido como PAEG, que era um Programa de Ação
Econômico do Governo, tá? Então, PAEB, Programa de Ação Econômica do Governo. Vai basear aí em 3 pilares. Primeiro, favorecimento do capital estrangeiro, você tem um governo bem aliado aí com o capitalismo, redução do salário dos trabalhadores, nós temos aqui um achatamento salarial, um arroxo salarial está sendo implantado aqui, e a criação do FGTS, o famoso Fundo de Garantia dos Trabalhadores, então criado aqui por Castelo Branco. E a repressão aos movimentos trabalhistas. Se você agora quer fazer greve, protestos em prol de reformas trabalhadoras, esquece, aqui nós estamos começando a ter aí a falta de liberdade da população. Pessoal, lembrando, nós ainda não temos aqui uma ditadura ainda instalada. Você vai ver isso no próximo governo, tá? Lembrando que Castelo Branco era um governo ali de intenção provisória para devolver a democracia ao povo. Apesar que não foi isso que aconteceu, mas era aí a proposta do seu governo. Em 1965 foram realizadas eleições para os governos estaduais e as oposições conseguiram significativas vitórias. O que o governo vai fazer? Vai tomar novas medidas contra esta oposição. Vai criar a Lei de Segurança Nacional, onde enquadra como inimigos da pátria os opositores ou subversivos do governo. Isso será materializado através de um ato institucional, mais um sendo baixado, o ato número 2. Por isso vamos apenas falar AI 2, tá? As iniciais de ato institucional, então o AI número 2. Onde nós vamos ter maiores poderes ao presidente. Dentre este AI 2, destaco para vocês uma outra característica conhecida como a lei do bipartidarismo. Bi vem de 2, né? Partidarismo de partido, ou seja, todos os outros partidos estão sendo proibidos. Agora só é permitido o funcionamento de 2 partidos, por isso a lei do bipartidarismo. Quais são os partidos? O partido do Arena, que é o partido representando a ala dos militares, e o partido do Movimento Democrático Brasileiro, representando a democracia, representando entre aspas, tá? Por quê? Nós realmente não tivemos aí uma participação democrática por este partido. Por quê? Porque era sufocado pelo partido da Arena. Nós iremos ver isso aí um pouco mais à frente. Então nós tivemos aí o fim dos demais partidos, nós temos aqui praticamente os finados, o PCB, o PDC, o PSB, o PRP e assim por diante. Todos os outros partidos foram proibidos o seu funcionamento, ficando então o Arena e o MDB. Pessoal, como se não bastassem essas medidas, foram cada vez mais endurecidas as formas de governo adotadas no governo de Castelo Branco. Foi decretado o terceiro ato, o AI número 3, que tivemos o fim das eleições diretas para governadores e prefeitos. Lembra lá que no ato número 1 nós tivemos as eleições diretas sendo proibidas para presidente? Pois é, o AI 3 agora proíbe também para governador e prefeito. Ainda em seu governo, para fechar o governo de Castelo Branco, nós tivemos mais um ato baixado, o ato número 4, que vai dar poderes ao executivo para produzir uma nova Constituição, ou seja, a Constituição do governo Dutra, criada lá atrás, ela agora está sendo substituída por uma Constituição militar no ano de 1967, que vai incorporar os outros atos institucionais. Lembra que eles tinham validade de apenas 1 ano? Pois é, essa validade agora ela é substituída por prazos indeterminados. Todo mundo vai aceitar isso aí? Logicamente que não. Nós temos aí uma oposição sendo formada no que ficou conhecido como uma frente ampla. Lembra lá do nosso presidente JK que construiu Brasília? O nosso Jango, o nosso Carlos Lacerda, o jornalista, que também tinha o seu jornal com ideias contrárias ao governo militar. Então essa união ficou conhecida como uma frente ampla, que será uma oposição ao governo militar. Encerrando o governo de Castelo Branco, vamos dar continuação
a um governo ainda mais ditatorial. Lembra que eu falei que nós tínhamos ali praticamente duas ideologias dentro dos militares, um mais moderado que foi Castelo Branco? Pois é, agora vai entrar um da linha dura, o Marechal Costa e Silva, escolhido pelos membros da Arena. Como não houve uma eleição democrática, o MDB não teve aí praticamente o seu direito de exercer democracia. O Costa e Silva foi escolhido pelo Arena. Uma forma de protesto, o MDB se retira do Congresso Nacional. Isso vai fazer com que a oposição ainda cresça. Apesar da repressão, vão aumentar as manifestações contrárias à ditadura militar. Pessoal, um estopim para essas revoluções acontecerem, lembrando que nós temos aqui grupos de estudantes manifestando, nós temos grupos de intelectuais, artistas protestando contra o governo militar. Nós temos aí também começando a se organizar aí as guerrilhas. Inclusive, nós temos aí personagens de hoje na história que participaram das guerrilhas neste período. Por exemplo, José Genuíno, que foi preso aí no escândalo do Mensalão no governo do Lula, né? Ele foi para a China treinar táticas de guerrilhas comunistas, veio para o Brasil treinando também jovens, se organizando, né, em guerrilhas, com assaltos a bancos para financiar dinheiro para lutar contra o regime militar. Alguns falam que eram para lutar contra o regime militar, outros falam que eram para derrubar o regime militar e instalar um governo comunista no Brasil. Aí eu deixo com você também a pesquisa mais a fundo sobre o assunto. Os estudantes, eles vão começar a se organizar em passeatas. Lá no Rio de Janeiro vai acontecer um caso onde vai haver ali no restaurante conhecido como Calabouço, um protesto contra os militares, vai haver ali um confronto entre esses militares, onde será assassinado a sangue frio um estudante por nome de Edson Luiz. Edson Luiz, então, ao ser assassinado, vai ser um estopim para uma passeata que vai ficar conhecido como a Passeata dos 100 mil. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Os operários também vão se organizar em greves contra o famoso arroxo salarial. O que é um arroxo salarial? A falta de aumento de salário, ou seja, a inflação ele sobe mais do que o salário. Você até dá um pequeno aumento de salarial, só que a inflação ela é maior do que este aumento. Então nós chamamos de um achatamento, um arroxo salarial. Vamos ter grupos de esquerda se organizando. Dentre eles nós temos a Aliança Libertadora Nacional, na liderança de Carlos Marighella. Nós temos aqui também a Vanguarda Popular Revolucionária, sobre a liderança aqui de Carlos Lamarca, que foi até mesmo um ex-capitão do Exército. Acabou saindo do Exército e ficou aí na liderança de um grupo de guerrilha, treinando pessoas e liderando aí contra o regime militar. Pessoal, lembrando, vamos ter ditadura militar, só que nós vamos ter também a ditadura da esquerda, tá? Então, se realmente existisse a possibilidade de esse povo tomar o poder, não seria diferente. Mesmo que os seus ideais diziam que estavam lutando por uma democracia, mas entre eles não tinham democracia. Qualquer desacato de autoridade ou pulassem aí uma hierarquia ou não seguissem aí as suas orientações, um membro desta equipe poderia ser também apagado, tá? Do seu grupo, poderia ser exterminado. Eles também usavam práticas de torturas, assim como o regime militar também vai usar práticas de torturas. O que eu quero dizer com isso? O Brasil praticamente ele estava ali em uma situação complicada. De um lado, nós temos aqui a intenção de instalar um governo socialista pelo grupo de esquerda, ou combater o governo militar, assim como eles pregavam, e do outro lado nós tínhamos o governo militar também com práticas, vamos ver um pouco mais à frente, práticas de torturas, onde não tinha ali os seus direitos, a sua participação democrática. Pessoal, deixo uma indicação para vocês, um filme conhecido O Que É Isso, Companheiro? Você vai começar a entender melhor como funcionava a participação das guerrilhas neste período, a opressão dos militares, as torturas praticadas tanto pelos militares como também pelos grupos de guerrilhas, tá? Então assistam o filme O Que É Isso, Companheiro?
Um outro partido nós temos aqui também, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, pela liderança aí do jornalista Mário Alves. Vamos ter também um outro movimento conhecido como MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Não coloquei ele aqui não, mas vamos ter também neste período aí. Continuando sobre o movimento dos estudantes, com o assassinato do Edson Luiz, nós vamos ter mais de 100 mil pessoas saindo então às ruas em protesto contra essa repressão militar, contra essa covardia que acontecia muitas vezes sobre o excesso do poder, o abuso do poder e até mesmo assassinatos acontecendo, como é o caso do nosso jovem estudante de 16 anos, o Edson Luiz. Pessoal, com isso passou-se a aumentar cada vez mais os protestos, só que a gota d'água para o governo militar tomar uma posição mais dura vai acontecer com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves no Congresso, onde ele vai tentar chamar a atenção da população brasileira para fazer um boicote ao 7 de setembro que estava chegando. Ou seja, em outras palavras, ele fala: família brasileira, povo brasileiro, se vocês querem lutar contra essa opressão, vamos boicotar então o desfile de 7 de setembro. Não faz sentido você estar representando a sua pátria se você está sendo sufocado e eliminado por ela. Então vamos boicotar aí o desfile 7 de setembro. Ouçam o seu discurso. Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Pessoal, ele vai aconselhar as moças que namoram ali com os cadetes para não prosseguirem com seus namoros, ter a conscientização de que precisamos mudar o país. Logicamente, isso vai ter uma contra-reação da linha dura, onde os militares vão pressionar o Congresso Nacional para que o deputado Márcio Moreira fosse cassado. O Congresso ele não acata as orientações. O que acontece? O regime militar vai decretar um dos atos mais duros de todo o seu governo, o famoso Ato Institucional número 5, onde vai fechar o Congresso Nacional. Pessoal, Ato Institucional número 5 é o mais terrível ato de todos em toda a história do regime militar. Vamos ter aí praticamente vários atos, mais de 10 atos aí para frente, mas o destaque maior é para o ato número 5, tá? O Enem, o vestibular, talvez deixe de cobrar algum desses outros atos, mas não esqueçam esse ato número 5. Este ato ele é fundamental no Enem e no vestibular. O ato dava direito à censura aos veículos de comunicação. É o que nós vamos ver neste período, por exemplo, os jornais começaram a ser fiscalizados. Você vai ver que na capa do jornal, na notícia principal, muitas vezes aparecia em branco, ou aparecia uma tarja preta, ou vai aparecer receitas caseiras, receitas de bolo, receita de doce. Por quê? Quando aparecia isso, a população já entendia que a notícia era uma notícia principal sobre o governo e ela foi censurada. Vai dar direito também a cassar mandatos e suspender os direitos políticos por até 10 anos, tá? Afastar ministros do Supremo Tribunal Federal. Fechar o Congresso Nacional é o que aconteceu, o Congresso ele foi fechado. E suspender os direitos de habeas corpus. Então o ato número 5 praticamente deu total poder ao Executivo, deu total poder aos militares. No ano de 1969, Costa e Silva precisou se afastar por motivos de saúde. Ele acabou tendo um derrame. O que acontece? O vice-presidente ele era um presidente civil.
Só que os militares dão um jeitinho, uma manobra e impedem com que o Pedro Aleixo assume a presidência. Então nós vamos ter substituído por um outro general, o Emílio Médici. Então o general Médici começa a governar. É um período também que vai marcar muito o governo militar. Por quê? Este período de Médici ficou conhecido como o milagre econômico. Tivemos um grande avanço da economia brasileira. Não só na economia brasileira, mas ficou conhecido também como os famosos anos de chumbo. Por quê? De um lado, nós vamos ter o braço do governo desviando a atenção da população brasileira, mas do outro lado, nós vamos ter o braço firme, pesado do governo na repressão à oposição ou aos subversivos do governo. Então, conhecido aí como anos de chumbo. Pessoal, neste período na economia, nós realmente vamos ter um crescimento significativo, onde o PIB brasileiro cresce, tornando a 8ª maior economia do mundo. Nós tivemos aí pontos positivos e pontos negativos, tá? Isso vai crescer também devido a grandes empréstimos do capital estrangeiro no Brasil. Mais impostos e mais exportação. Agora, qual o ponto negativo? O ponto negativo vai aumentar aí a dívida externa. Nós não vamos ter um desenvolvimento na parte social do país, concentração de renda nas mãos de alguns e o nosso arroxo salarial permanece. Mas ficará conhecido também pelas famosas obras faraônicas em seu governo. Ele vai construir aí grandes obras, pontes, usinas e assim por diante. Então vamos ainda nas consequências do milagre econômico. Tem uma charge aqui onde fala, primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos, mas é só um pedacinho. Pessoal, realmente era uma frase de Médici. Primeiro nós precisamos fazer o bolo, quando o bolo estiver grande, ou seja, a economia estiver estável, ela seja repartida para a população. Mas nós sabemos que isso nunca aconteceu, né? Dentre as obras faraônicas, destaco aqui para vocês a famosa Ponte de Niterói, construída então no governo Médici. Nós temos ainda a hidrelétrica de Itaipu. Foi um momento ali de glória, onde as propagandas ufanistas levavam a imagem de um Brasil em crescimento, de um Brasil chegando ali ao nível de um país de primeiro mundo. Pessoal, por outro lado, nós tínhamos ali as lutas armadas. Então o AI-5 e a Revolução Cubana motivaram parte da oposição para formar resistências radicais no país. Então nós temos aí os grupos de guerrilhas promovendo sequestros, como no caso o embaixador americano no Brasil acabou sendo sequestrado também por esses grupos. Nós vamos ver um pouco mais para frente assaltos a bancos para financiar ações à resistência ao regime militar. Então em 4/9/69, nós temos o embaixador dos Estados Unidos sendo sequestrado pelo movimento revolucionário 8 de outubro, mais a Aliança Libertadora Nacional. Em troca, eles queriam ali a soltura dos presos políticos revolucionários. Pessoal, realmente foi atendida essas solicitações, os prisioneiros foram soltos em troca do embaixador. Mas depois os militares conseguiram vir e reprimir boa parte desses grupos, tá? Um outro destaque para vocês neste período, nós temos como uma das mais procuradas neste período a nossa famosa Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil. Aqui nós temos a ficha criminal dela deste período, tá? Onde ela acabou participando da VPR, onde financiava ali também assaltos a bancos para financiar este movimento para lutar contra o governo militar. Bom, isso era uma das versões, lutar contra o governo militar. Outras versões também que alguns historiadores apontam para financiar também a ideologia socialista pelo país. Há historiadores que discordam, há historiadores que concordam. Mais uma vez, deixo a interrogação para você pesquisar à parte aí o assunto. Pessoal, não só a Dilma, mas o seu ex-esposo também participou.
famoso José Genuíno, algumas pessoas aí ainda da nossa política de hoje tiveram envolvimentos aí com guerrilhas neste período. Para o nosso vídeo não ficar tão extenso, eu vou deixar aqui ao final do vídeo um link para você clicar e assistir este documentário, que fala também sobre o outro lado, sobre a participação aí da esquerda durante o regime militar. Só um pedacinho, mas aí você pode assistir ao final do vídeo. A primeira medida da nova força supraconstitucional foi o Ato Institucional número 1, que convocava o Congresso para eleger o próximo presidente da República. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com ampla... Ok, pessoal, aí vocês poderão assistir ao final do vídeo, deixo aqui na descrição para vocês acessarem. Durante o governo militar, nós teremos também a organização de órgãos de informações e tortura. Será criado aqui o DOI-CODE, tá? O DOI-CODE e o OBAN, onde são órgãos de inteligência militar, de inteligência secreta, com atos e práticas de torturas para esses subversivos ou prisioneiros do governo, aqueles que querem subverter a ordem militar. Dentre os métodos de tortura, nós tivemos aqui na década de 70, lembrando, o governo Médici ocultava essas práticas através das propagandas ufanistas, através da Copa do Mundo que estava acontecendo com a participação do Brasil, e entre outras propagandas. Mas nós vamos ter várias práticas de torturas praticadas pelo governo militar e praticadas também pelas organizações de guerrilhas, tá? Então ambos os lados tinham as suas práticas de tortura, praticavam o extremismo em suas ideologias políticas. Uma outra forma de tortura, nós temos aqui a pessoa com corpo nu, onde colocavam ali fios com eletricidades. Isso eles tentavam arrancar informações para denunciarem ali os seus colegas ou até mesmo o chefe da organização. Pessoal, então essa propaganda ela tinha o objetivo de encobrir o terror que acontecia durante o governo Médici. Então alguns dos slogans que eram publicados neste período, conhecido também como propagandas ufanistas, nós temos aqui: Brasil, ame-o ou deixe-o, como você percebe aqui. E a outra: ninguém mais segura este país, a euforia do Brasil ali na Copa do Mundo. 1970, então, no governo Médici é marcado pelo nosso tricampeonato na Copa do Mundo, onde o Brasil trouxe para nós aí essa terceira vitória. Dentre as músicas ufanistas, tínhamos uma música praticamente ali que realmente exaltava a nação, né? Brasil, ame este Brasil, nosso país amado. Brasil, terra melhor não há, as nossas praias são mais lindas. Nós vamos ter aí também a música voltada também para o futebol. Escuta um pedacinho dessa música. Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Pessoal, salve a seleção. Enquanto uns gritavam salve a seleção, outros estavam morrendo, sofrendo tortura pela repressão da mão dura do governo Médici. Lembrando, existia tortura para ambos os lados, tanto pela esquerda como pela direita. E aqui nós temos o nosso famoso Médici tirando uma foto com o rei do futebol brasileiro, nosso famoso Pelé. Pessoal, enquanto isso a população avante seleção, mas a situação econômica, os investimentos sociais, eles não estavam sendo resolvidos. Tem outra charge aqui praticamente que mostra uma família aqui vindo almoçar. Quando tira aqui o nosso cardápio, nós temos a taça do futebol, né? Então era isso aí que estava centralizando a nossa política brasileira.
Chegamos ao final do governo Médici. Vamos entrar então em um novo governo conhecido como governo Geisel. O governo Geisel ele vai ter uma característica diferente. Ele já é um militar de uma área mais moderada, onde ele tem a intenção de devolver a democracia para o povo brasileiro. Só que ele vai abrir uma abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, ele vai dar os primeiros passos, mas não será ele quem irá devolver ainda a democracia para o Brasil. Mas já temos aí um início, um governo diferente de todos os anteriores governos militares. Então ele vai durar até o ano de 79 no governo. Na abertura democrática, nós vamos ter a diminuição da censura sobre os meios de comunicação. Em 74, ele vai garantir eleições livres para senador, deputado e vereador. Só que essa abertura está trazendo a oposição com algumas vitórias. E isso vai assustar os militares, onde eles vão decretar baixar o que ficou conhecido como o pacote ou as medidas de abril, onde nós vamos ter o fechamento do Congresso Nacional, conforme já permitia o ato número 5, tá? Nós vamos ter os senadores biônicos, ou seja, 1/3 de todos os senadores indicados seriam pelo presidente. Isso foi um meio, então, dos militares tentar conter o avanço e o crescimento da oposição que começou a crescer aí no Congresso Nacional. Vamos ter a extensão do mandato presidencial de 5 agora para 6 anos. Por isso você vai ver que no governo de Sarney nós tivemos aí um governo um pouco longo, né? Conhecido aí também por alguns historiadores como uma década perdida. Iremos estudar um pouco mais à frente. Vamos ter a manutenção das eleições indiretas para prefeitos, governadores e presidentes da República. Neste período aí, ainda sobre a linha dura, nós vamos ter algumas manifestações. O jornalista Vladimir Herzog, ele é preso. O jornalista ele é encontrado no outro dia enforcado, onde uma manipulação de suicídio tentou ser aplicada a ele. Mas hoje, sobre registros e estudos históricos, essa história ela foi contada de outra forma, onde os militares o matou e ali deixou uma versão de suicídio. Pessoal, isso acontecia com outros, tá? Tivemos aí o operário Manuel Filho também, que foi também tirado a sua vida. Alguns desapareciam, eram assassinados, simplesmente eram declarados como pessoas que sumiam. Acontecia isso também na esquerda? Acontecia também. Exemplo, na esquerda também pessoas que trocavam de nome declaravam também como desaparecidos, onde eles mudavam o nome para entrar em táticas de guerrilha. Então realmente nós tínhamos manobras dos dois lados, tá? Nós tínhamos atentados também da esquerda, onde eles atacaram ali um quartel, matando ali também algumas pessoas. Tivemos um ataque em Recife e assim por diante. Então vamos ter tanto o ataque da esquerda como o ataque aí também dos militares. Como Geisel prometeu de forma lenta, gradual e segura devolver a democracia, ele então toma alguns passos, entre eles o fim do ato institucional número 5 e também junto com os outros atos institucionais. A rádio e a TV, nós vamos ter a censura sobre os comerciais no rádio. E a TV acaba sendo aí suspensa. Então ele até aboliu ali a censura, mas ele percebeu que a oposição, a democracia começou a se fortalecer de uma forma rápida. A área da linha dura começou a temer isso, ele volta atrás e coloca mais uma vez a censura aos veículos de comunicação. Enquanto isso, está crescendo aí os movimentos sindicais pelas ruas. Você conhece esse personagem aqui? Foi aí o nosso presidente no Brasil, o famoso Luiz Inácio, mais conhecido como Lula. Então Lula, neste período, era um grande líder sindical, teve grande importância para liderar esses movimentos na região do ABC contra o governo militar. Este sindicato vai colaborar com as discussões sobre essa abertura política. Saindo então o governo Geisel, nós temos então o último presidente do governo militar, finalizando então 21 anos de governo em 1985. Então o regime militar durou de 64
até 85. Nós temos o governo de Figueiredo. Figueiredo, ele já chega assumindo o governo, prometendo ao povo o compromisso de realizar a abertura democrática. E isso ele cumpriu. Inclusive, fazem ali uma pergunta em uma entrevista de jornal, mas Figueiredo, e aqueles que não apoiarem? Bom, aqueles que foram contra serão presos pelo próprio governo, ou seja, ninguém vai me impedir de devolver a democracia para o povo brasileiro. E assim Figueiredo, diferente dos seus colegas de trabalho, ele consegue. Enquanto isso, o sindicalismo ele vai ganhando força e surge uma forma sindical de forma diferente, independente do Estado. Mais uma vez o nosso personagem aqui, o Lula, na liderança desses movimentos. Os movimentos grevistas, eles começam a se espalhar, eles tinham, dentre os seus objetivos, destaco dois para vocês, que é o fim do autoritarismo e o outro contra o achatamento assalarial. Os primeiros resultados aí para a abertura democrática, nós vamos ter conhecido como a Lei da Anistia. O que é essa Lei da Anistia? É uma lei que vai dar perdão aos presos políticos. Só que o problema dessa lei é que ela está perdoando também os torturadores do regime militar. Então, a lei que está perdoando aí esses presos políticos, a galera que participou aí da tortura no governo militar. Vamos ter também o fim do bipartidarismo. Lembra lá do bipartidarismo? Só poderia existir dois partidos, o MDB e o Arena. Pois é, então esses dois partidos agora temos o fim deles e eles se transformam em vários outros partidos até os nossos dias. Aqui começa então a história dos nossos partidos brasileiros. Enquanto isso, está acontecendo movimentos nas ruas pedindo eleições diretas para presidente. Inclusive, este movimento ficou conhecido como os Direta Já. O que eram este movimento Direta Já? Queremos votar de forma direta para presidente. Ou seja, este movimento cresce, por incrível que pareça, não é noticiado pela TV Globo. Lembrando, a TV Globo ela está alinhada diretamente com o governo militar. É tanto que neste período da abertura, nós vamos ter um atentado lá ao Centro-Rio, no Rio de Janeiro, onde dois militares tentaram explodir uma bomba no movimento e colocar a culpa na guerrilha. Só que, por um azar, a bomba explodiu dentro do próprio carro deles, mas mesmo assim o Jornal Nacional da época fez uma matéria culpando a esquerda, a oposição, perguntando se eles não tinham pais, não tinham famílias, e assim por diante. Você vê ali a tendência da Rede Globo neste período do governo militar, estando junto, abraçado, se aliando aí ao governo. E isso não foi apenas neste período, mas desde 64, a Globo, inclusive em nossos dias aí a Rede Globo emitiu aí uma nota falando que foi um erro da emissora no passado por ter apoiado o golpe militar em 64. Mas isso aí faz parte da nossa história, é legal vocês conhecerem. A oposição ela vai criar então o que ficou conhecido como a Emenda Dantas de Oliveira. O que seria essa Emenda Dantas de Oliveira? Dentre o movimento Direta Já, é um projeto que vai tentar buscar a aprovação para você votar, exercer o seu direito de democracia. Com essa emenda, nós vamos ter aí levando as pessoas às ruas. Eu quero votar para presidente, pressionando o Congresso para que fosse aprovado, mas infelizmente nós não tivemos ali a aprovação dessa emenda. E não foi dessa vez que o povo votou para presidente. Mas já tivemos um avanço, tivemos uma conquista. Vamos ter, após 21 anos de governo, o primeiro presidente civil na história brasileira, mesmo que foi eleito de forma indireta, mas já é um progresso. Enquanto isso, continua aí o Lula com seus comícios populares, a Rede Globo não publicando em seus jornais esses movimentos, essas passeatas que estão acontecendo, pois ela está diretamente ligada ao governo. Líderes da oposição se reúnem para conseguir então a aprovação da Emenda Dantas de Oliveira. As eleições diretas para presidente da República, votadas em abril de 84, acabaram sendo vetadas pelo Congresso por 22 votos de diferença.
Pessoal, e apenas 5 anos depois, nós vamos ter então aí as eleições para presidente. Mas lembrando, já foi uma vitória. Então nós temos aqui os nossos candidatos. Temos de um lado Paulo Maluf, presidente pelo PDS, e o seu vice aqui, o Mário Andreza. Nós temos do outro lado Tancredo Neves, do PSD, e o seu vice, o José Sarney. Eleição, lembrando, a eleição ela foi indireta, não tivemos a participação popular, nós tivemos Tancredo Neves sendo eleito então para presidente, o primeiro presidente civil após 21 anos de governo. Pessoal, Tancredo Neves, por problemas de saúde, ele não consegue assumir o governo, ele é internado por uma questão ali, alguns falam que foi erro médico, ele acabou falecendo, perdendo a sua vida e não conseguiu então assumir o governo. Quem assume então o governo? O famoso José Sarney, aquele que os historiadores consideram ali como a década perdida, onde a inflação subia mais de 200% ao ano, onde os produtos tinham 2 vezes reajustes de preço ao dia. Nós iremos estudar sobre o governo dele um pouco mais à frente. Então aqui são algumas fotos aqui do funeral do nosso famoso Tancredo Neves, tá? Lembrando, Tancredo Neves também, ele foi primeiro-ministro no Brasil, na época que o Brasil foi parlamentarista, assim que João Goulart assume, então, a presidência do Brasil como presidente parlamentar. Pessoal, encerramos, então, o governo militar. Lembrando, a nossa matéria ela foi bem resumida, aprofundem os conhecimentos, façam uma leitura de todo o módulo 1 da apostila e realizem as atividades da página 3 até a página 18. Não esqueçam, vou deixar um link para vocês clicarem aí e assistirem um documentário também sobre as guerrilhas praticadas neste período. Tem também o nosso filme aí, O Que É Isso, Companheiro? Assistam um filme brasileiro, um filme muito bom. Pessoal, até a próxima!